Cristo fez os peixes, água, céu e mar, Cristo fez os peixes, né? Participei como criança e eu lembro um pouco ainda até do hino que foi cantado à tarde com as crianças, né? Sim. E era mais ou menos assim o hino. Então, eu participei desse primeiro culto, que foi um culto em homenagem aos 15 anos da filha do irmão Raimundo, na época, no ano de 87. Foi a primeira vez realmente que eu ouvi falar de crente, que eu vi crentes, que eu vi um culto e participei de um culto de crente. Foi nesse ano, a primeira vez. Era um povo muito animado mesmo. Era um povo muito animado. Eu lembro que na época, não só na tarde, hoje a gente chama de tarde de louvor, porque foi uma tarde que teve com crianças, da noite teve o culto, e depois eu lembro de um outro momento que houve já em outro local, que era uma casa que não tinha paredes, era só telhado mesmo, bem quase na frente da casa do meu avô. Era um povo muito animado mesmo na época. Novo Horizonte era criança na época também, porque eram os primeiros moradores praticamente em 87. Então, foi o ano que abriu as portas para o evangelho, mas já existia crentes. Sim. E aí eu não tinha expectativa, mas o certo é que por conta de ter aberto os braços para o evangelho logo cedo, é o Novo Horizonte que é. Então, nas minhas idas e vindas para cá, é um lugar que prosperou. Ela foi construída de barro, ela não foi de alvenaria nessa época, era difícil, nós não tínhamos estrada, era só um caminho por dentro d'água, e aí tinha que ser de barro, né, porque outra coisa não podia fazer. E lá foi construído em 88, a igreja de barro foi construída em 88. Eu me lembro que nem hoje, rapaz, aquele terreno, não tinha um terreno próprio lá para fazer a igreja. Só que meu irmão tinha um terreno lá e aí o irmão perguntou se ele ia doar, se ele ia doar o chão para ele, para fazer a igreja. A gente conseguiu e arrumou o terreno com ele lá, liberou. Então a gente começou a igreja. Aí, naquela época, os crentes aqui eram pouco. Aí era o Olai, era a irmã Raquel, o marido dela. E aí a gente começou a construir. Aí ele me perguntou, rapaz, você me ajuda a fazer? Ele disse, ajuda, não vou lhe garantir te ajudar todo dia, mas no dia necessário eu lhe ajudo. Aí começamos a construir. Nós tiramos esteio, tiramos enxamei, tiramos as varas tudinha nessa parte daqui, de baixo aqui. Aí construímos todinha ela em enxame, cobrimos. Fizemos uma pestana, as tábuas da porta, foi o menino que tirou, o Isílio tirou essas tábuas, vendeu para nós. Nós fizemos a porta. Aí o irmão disse, irmão, como é que nós vamos fazer? Nós vamos rebocar essa parede, nós vamos rebocar bem rebocado. Reboquei bem tampado, enxamei com vara e tudo, ficou uma maravilha. O irmão disse, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos conseguir, nós botamos um piso bem feito, que é para ver se a gente construir um cimento para poder botar aqui, porque é muita poeira, né? Diga, irmão, depende, né? Se a gente conseguir é bom, né? Eu sei que aí a gente conseguiu o cimento. Aí o Raimundo disse, deixa que o piso eu coloco. Eu me mexia com um negócio de pedreiro. Aí o Raimundo colocou o piso. 1987, a memória não nos deixa esquecer.
Irmão Raimundo e irmã Domingas fizeram a chama. O nome dos dirigentes que passaram no Novo Horizonte foram o irmão Raimundo Soares, né, o sobrenome dele. O outro dirigente foi o irmão Duarte, irmão Carlito, irmão Luiz Alves, Francisco Campos, por 3 vezes, se não me falha a memória, que é a pessoa que vos fala, e presbítero Braz, irmão Miguel, presbítero Miguel, e também o presbítero Carlos, que esteve aqui conosco também por um período. E vale lembrar aqui que o presbítero Austin, ele foi nosso dirigente também um período aqui também. Eu era dirigente da congregação Novo Horizonte e nós tivemos um período espiritual muito bom. Todos os cultos, a igreja era super lotada. Em 2001 nós já estávamos na igreja de alvenaria, que foi construída pelo dirigente Cirilo, né? Cirilo fez um grande trabalho e deixou essa igreja pronta. E eu fui dirigente e dirigi os cultos nessa igreja, nessa congregação. E a igreja, ela superlotava e a gente sentia muito a presença de Deus. Na hora da oração, todo mundo, quem era batizado com o Espírito Santo, falava em línguas estranhas e era um avivamento só. De alvenaria estava em construção. Já tinha sido inaugurado a coberta. Sim. E estavam dando continuidade no templo de alvenaria. Dirigente, quando eu cheguei, era o irmão Cirilo. E hoje ele mora na Paragonorte. Era um período com poucas pessoas, poucos membros, mas era uma congregação muito animada. Muito animada. Todos se esforçavam. A gente tinha, na época, logo que eu cheguei, foi Deus que me trouxe mesmo para cá. Pessoas assim, muito... com uma experiência incrível, né? E que impactava a gente com a presença de Deus na vida deles. Irmã Leonarda, ainda conhecia a irmã Domingas, né? Que é a mãe do irmão Cabral, do irmão Marcos. Poucos dias ela esteve aqui, depois foi embora. E a irmã Mariazinha com a família, né? Mas eram pessoas assim, e que traziam conselhos pra gente, que eram mais novos. (1987) A memória não nos deixa esquecer. Irmão Raimundo e irmã Domingas fizeram a chama da fé acender. O primeiro culto aqui nesta vila. Assembleia de Deus em Novo Horizonte, 38 anos de história, 15 anos de campo, anunciando que Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará.